Cuidado, povo de Deus. Satanás continua fazendo música. Ele não rege mais o coro celeste, mas tem regido música na terra, e não é somente no mundo não, é na igreja também. Você já parou para pensar no poder da música? Ela não é apenas um conjunto de notas e ritmos. É uma força capaz de moldar corações e transformar pensamentos. E quando falamos de música, não podemos ignorar a presença de Satanás. Ele está sempre à espreita, pronto para usar essa ferramenta poderosa para desviar o povo de Deus de sua verdadeira adoração. Ele é um grande manipulador. Assim como ele enganou os primeiros humanos, hoje ele se disfarça na música moderna, apresentando ritmos envolventes e letras sedutoras que parecem inofensivas. A música tem a capacidade de evocar emoções profundas. Um simples acorde pode nos levar à alegria ou à tristeza, ao amor ou ao desespero. O Salmo 150, verso 6 nos exorta: todo ser que respira louve ao Senhor. Mas qual é o tipo de louvor que estamos oferecendo? Se a música que ouvimos não glorifica a Deus, mas sim promove a imoralidade, a rebeldia ou a apatia espiritual, estamos abrindo as portas para que Satanás infiltre sua influência em nossas vidas. Olhe ao seu redor. Muitas músicas populares hoje em dia glorificam comportamentos que são claramente condenados na Bíblia. Canções que promovem a promiscuidade, o egoísmo e a rebeldia estão em todo lugar. Ao ouvir essas músicas, estamos alimentando nossas mentes com mensagens que nos afastam da verdade de Deus. Romanos 12, verso 2 nos adverte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não tomarmos cuidado, a música mundana pode nos conformar a padrões que não são de Deus. Satanás deseja que sejamos indiferentes a essa batalha espiritual. Ele quer que pensemos que a música é apenas entretenimento, mas não é. É uma questão de vida ou morte espiritual. Ellen White novamente nos alerta: a música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a elevar os pensamentos para aspirações nobres e sublimes, a inspirar e elevar o espírito. Mensagem aos jovens, página 291. Quando ouvimos músicas que não glorificam a Deus, estamos, na verdade, dando espaço para que a influência de Satanás atue em nossas vidas, tornando-nos suscetíveis à sua sedução. A música não é apenas um adorno em nossas igrejas, é uma batalha espiritual. Hoje, mais do que nunca, estamos em um campo de batalha onde a verdadeira adoração está sendo atacada de todas as direções. Satanás não apenas quer que esqueçamos Deus, ele quer que nos entreguemos a uma forma de adoração que o desagrada. A adoração verdadeira deve ser a expressão mais profunda da nossa fé e amor por Deus. Queridos ouvintes, estamos vivendo em um tempo em que a linha entre o sagrado e o profano está se tornando cada vez mais borrada. As músicas que invadem nossas vidas diárias não são meras distrações, elas são uma batalha pelo controle de nossas almas. Hoje, precisamos refletir profundamente sobre a diferença entre os ritmos mundanos e a música que verdadeiramente glorifica a Deus. Os ritmos que ecoam nas rádios, nas redes sociais e até em nossos lares frequentemente não têm lugar na adoração a Deus. Eles nos atraem com melodias cativantes, mas as letras são uma armadilha. Por outro lado, muitas canções usadas como louvor possuem letras que falam de Deus, mas a melodia nos remete ao mundo. Em Tiago 4, verso 4, a palavra nos adverte: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Satanás, como o astuto manipulador que é, infiltra mensagens mundanas disfarçadas de diversão, buscando afastar nossos corações da verdadeira adoração. Mas o que é a música santa? Ela é aquela que eleva nossos pensamentos a Deus, que nos faz refletir sobre suas promessas e que nos aproxima dele. Em Salmo 100, versos 1 e 2, somos convocados: celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Música que glorifica a Deus é aquela que não apenas alegra nosso coração, mas também nos encoraja a viver em santidade. Quando nos deixamos levar pelos ritmos mundanos, abrimos a porta para a influência do mundo em nossas vidas. Muitas vezes, a letra de uma canção nos ensina a amar o que Deus abomina. Olha para a sua playlist. O que você está alimentando na sua mente? Quando a música glorifica a fornicação, a rebeldia e o orgulho, estamos entregando nosso espírito nas mãos de Satanás. Provérbios 4, verso 23 nos lembra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. É hora de exercitar o discernimento. Não podemos mais nos permitir ser levados pela maré da cultura contemporânea. A música que ouvimos tem um impacto profundo em nosso caráter e em nossa relação com Deus.
Em Colossenses 3, verso 16, Paulo nos exorta: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e exortando-vos uns aos outros em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Se a música que você escuta não promove essa edificação, ela precisa ser reavaliada. É hora de falar a verdade nua e crua. Estamos vivendo em tempos de apostasia, e a música é uma das principais armas que Satanás está usando para levar o povo de Deus a se desviar da verdade. Não podemos mais nos permitir ficar em silêncio enquanto a adoração verdadeira é comprometida por melodias que não glorificam a Deus. Esta é uma batalha espiritual, e devemos estar cientes do que está em jogo. A apostasia não é apenas um desvio do caminho, é uma traição à fé que uma vez abraçamos. Em Hebreus 3, verso 12, somos advertidos: irmãos, tende cuidado, para que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, que se afaste do Deus vivo. Satanás está trabalhando incansavelmente para que isso aconteça, especialmente através da música que consomem os jovens e os menos vigilantes na fé. Uma das maiores armadilhas da música é a capacidade de evocar emoções profundas. Muitas vezes, somos levados por sentimentos, pensando que estamos adorando a Deus, quando na verdade estamos sendo manipulados pelas emoções geradas por ritmos e letras que não têm base nas Escrituras. Em Mateus 7, verso 21, Jesus nos adverte: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A emoção sozinha não é suficiente para validar a nossa adoração. Precisamos avaliar se a música que ouvimos e cantamos está de acordo com a vontade de Deus. A juventude é um alvo especial de Satanás. Ele sabe que se puder influenciar os jovens com músicas que promovem a rebeldia e a imoralidade, poderá desviar toda uma geração da verdade. Em Provérbios 22, verso 6, somos instruídos: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas como podemos instruir nossos jovens se estamos permitindo que a música secular e a apostasia musical entrem em nossas igrejas? Precisamos ser vigilantes e protetores da verdade. É hora de acordarmos. A música que ouvimos e aceitamos tem um impacto profundo em nossa vida espiritual. Precisamos de discernimento. Em 1 João 4, verso 1, a palavra nos exorta: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não podemos nos deixar enganar pelas melodias suaves e letras enganadoras que não refletem a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama à santidade. Em 1ª carta de Pedro 1, versos 15 e 16, está escrito: mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como podemos nos aproximar da santidade de Deus se permitimos que a música que ouvimos não exalte seu nome? Satanás sabe o poder que a música tem sobre nossas emoções e pensamentos. Ele se utiliza desse poder para nos enganar e afastar da verdade. É preciso entender que cada canção que ouvimos tem o potencial de influenciar nossas decisões e até mesmo nossa espiritualidade. Em Romanos 12, verso 2, somos instruídos: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Essa transformação começa com as escolhas que fazemos, incluindo as músicas que ouvimos. Quantas vezes estamos ouvindo uma canção que parece inofensiva, mas cujas letras estão cheias de mensagens que glorificam o pecado? Essas letras podem parecer inofensivas à primeira vista, mas em Provérbios 4, verso 23 somos advertidos: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não podemos nos permitir ser alimentados por mensagens que minam nossa fé. Se a música que estamos ouvindo não glorifica a Deus, se não promove os princípios divinos, precisamos reconsiderar nosso gosto musical. A igreja deve ser uma fortaleza da verdade e da santidade. Ellen White afirma que a música deve ser uma forma de adoração pura, e qualquer canção que não glorifique a Deus deve ser banida de nossas igrejas. Não podemos permitir que a influência do mundo entre em nossos cultos. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios 6, verso 17, Deus nos chama: portanto, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. Essa separação é vital para manter a pureza da adoração em nossas congregações. Precisamos cultivar um espírito de discernimento. A Bíblia nos exorta em 1ª carta de João capítulo 4, verso 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso se aplica também à música.
Não devemos aceitar tudo que nos é oferecido. Devemos avaliar cada canção à luz da palavra de Deus e dos princípios de santidade. A música que toca em nossos corações deve nos levar mais perto de Cristo, não afastar-nos dele. Você acredita que qualquer música serve para adorar a Deus? Está enganado. Ellen White nos deixou um alerta claro. A música não é algo trivial, é uma ferramenta poderosa que tanto pode levar o espírito como destruir a alma. Se você acha que a música na adoração só precisa mexer com o emocional, está trilhando um caminho perigoso. Em Indiana, Satanás usou a música para enganar o povo, e isso vai se repetir antes do fim dos tempos. Em Indiana, o que estava acontecendo não era adoração genuína. A música estava sendo usada para manipular as emoções das pessoas. Ritmos intensos, tambores, gritos e dança tornaram a experiência um espetáculo emocional, não uma conexão verdadeira com Deus. Ellen White descreveu essa cena com uma clareza assustadora. Os sentidos dos seres racionais se tornarão tão confusos que não se pode confiar neles para decisões corretas. E isso é chamado de atuação do Espírito Santo. Deixe-me ser bem direto. Quando você permite que a música controle suas emoções, sem reflexão, sem reverência, você está sendo manipulado, e isso não vem de Deus. A música que Deus aprova eleva o coração a Ele, promove a santidade e a reverência. O que estava acontecendo em Indiana era o completo oposto. Era emocionalismo vazio, um frenesi que cegava as pessoas para a verdade. Elas achavam que estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo, mas, na verdade, estavam sendo enganadas por suas próprias emoções e pelo som estridente que a cercava. Não é assim que Deus trabalha. O Espírito de Deus não opera no caos, na desordem e na excitação descontrolada. Agora, preste bem atenção, isso iria acontecer de novo. Ellen White foi muito clara. Satanás fará da música uma armadilha pela maneira como ela é conduzida. Não estamos falando de um simples erro, estamos falando de uma estratégia demoníaca. Satanás sabe exatamente como manipular nossas emoções, como fazer com que pensemos que estamos adorando a Deus, quando na verdade estamos apenas alimentando nossos desejos emocionais. Ele sabe que, se controlar nossas emoções, pode nos afastar da verdade de Deus. E muitos, muitos mesmo, cairão nesse engano. E você vai ser uma dessas vítimas. Vai deixar que suas emoções sejam manipuladas por uma música desordenada, em vez de buscar uma verdadeira adoração a Deus? Não se deixe enganar. A música que apenas mexe com os sentidos, mas não transforma o coração, é uma armadilha mortal. Ellen White também advertiu. Satanás sabe como fazer uso da música, que, sob sua direção, serve para promover o seu propósito. Isso é sério. O diabo está usando a música como uma ferramenta para desviar as pessoas da verdade e levá-las para longe de Deus. Você está prestando atenção? Ou já está sendo tragado por esse tipo de adoração falsa e emocional? O que está em jogo aqui é a sua alma. Se você acha que pode brincar com a música, que pode experimentar essa nova forma de adoração emocional e caótica sem consequências, você está se enganando. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer adoração em espírito e em verdade, não gritos, tambores e descontrole. A escolha está nas suas mãos. A música vai continuar sendo um campo de batalha espiritual, e você precisa escolher de que lado estará. Vai permitir que Satanás controle suas emoções, ou vai buscar a verdadeira adoração que Deus requer? A história de Indiana foi um aviso, e se você ignorar, pagará o preço. Você acha que a música na igreja é um detalhe menor? Acha que Deus aceita qualquer tipo de louvor, desde que seja bem intencionado? Cuidado! Ellen White foi extremamente clara ao falar sobre o caos que ocorreu em Indiana, onde a música virou um instrumento de confusão, não de adoração. Ela avisou que isso iria se repetir nos últimos dias, e se você não estiver atento, será pego nessa armadilha. Não estou falando de algo leve. É uma crise espiritual de proporções gigantescas. Em Indiana, as reuniões eram uma verdadeira confusão emocional, onde tambores, gritos e música descontrolada transformavam a adoração em um show de fanatismo. As pessoas estavam tão tomadas pela excitação que não conseguiam discernir o que era do Espírito Santo e o que era pura emoção humana. Ellen White viu essa cena e soou o alarme. As coisas que você descreveu como tendo ocorrido em Indiana, o Senhor mostrou-me que hão de repetir-se exatamente antes do fim dos tempos. Haverá gritos, com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais se tornarão tão confusos que não se pode confiar neles para decisões corretas. Mensagens escolhidas, volume 2, página 36. Agora, pense comigo, isso é adoração? Claro que não. Isso é um espetáculo de caos e desordem, onde as emoções humanas dominam o culto,
afastando as pessoas da verdadeira comunhão com Deus. Se você acha que pode sentir Deus em meio a esse tipo de louvor emocionalmente manipulado, você está sendo enganado. E o pior, essa mesma confusão vai voltar a acontecer antes do fim dos tempos. O que aconteceu em Indiana foi uma prévia do que o diabo está preparando para a fase final da história da humanidade. A música, que deveria ser uma ferramenta para elevar nossa mente ao céu, foi usada para confundir, cegar e destruir. Ellen White nos dá um vislumbre claro de como isso funcionou. O Senhor mostrou-me que o fanatismo, semelhante ao que se manifestou no movimento de Indiana, aparecerá com poder em muitas ocasiões antes do fim. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 37. Você está preparado para isso? Está atento ao tipo de música que entra na sua igreja? Ou você vai ser tragado por esse furacão de confusão emocional? Não se engane. Quando a adoração se transforma em uma experiência puramente sensorial, quando o barulho dos tambores e os gritos abafam a reverência a Deus, não é o Espírito Santo que está atuando. Ellen White nos adverte que o Espírito Santo nunca age dessa maneira. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir os métodos puros, sublimes, enobrecedores e santificadores que sempre acompanham a verdadeira obra do Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. E sabe o que é ainda mais alarmante? O diabo sabe que a música tem um poder tremendo sobre as emoções humanas. E ele vai usar isso para fazer com que muitos pensem que estão adorando a Deus, quando na verdade estão apenas sendo arrastados por uma onda de emoção e fanatismo. Você entende a seriedade disso? Isso vai acontecer de novo, e muitos vão ser enganados porque vão confundir o frenesi emocional com a verdadeira atuação de Deus. O que aconteceu em Indiana foi uma mistura de emoções incontroláveis com barulho, tambores, dança e gritos. Ellen White descreveu isso como algo diabólico, que confunde a mente das pessoas e as afasta da verdade. Se você acha que isso é apenas um problema do passado, está gravemente enganado. Essa mesma confusão vai voltar a invadir as igrejas nos últimos dias, e se você não estiver atento, vai ser pego nessa armadilha. Ellen White deixou claro: Satanás faz da música uma cilada, pela maneira por que é dirigida. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38. Ele sabe exatamente como usar a música para levar as pessoas ao erro. O que era para ser um canal de louvor a Deus é distorcido em algo que manipula as emoções e leva as pessoas a perderem o senso do sagrado. Agora, pare e reflita. Você está vigiando o tipo de música que entra na sua adoração? Ou está sendo enganado pelo emocionalismo que nada tem a ver com Deus? Não deixe que a música, um dom tão poderoso, se transforme em uma armadilha para sua alma. O que aconteceu em Indiana foi um aviso, e se não prestarmos atenção, a história vai se repetir. A questão é: você vai se deixar enganar? Vai permitir que suas emoções sejam manipuladas por barulhos, gritos e tambores? Ou vai buscar a verdadeira adoração, em espírito e em verdade, que Deus requer? A crise está à porta, e quem não estiver alerta vai cair nessa armadilha. Não seja uma vítima desse caos. Fique atento, estude, busque o discernimento do Espírito Santo para não ser arrastado pela confusão que está vindo.